Olá, alunos do Atual Concursos e das empresas coligadas ao Atual Concursos. Estamos aqui, então, com o curso de Matemática Financeira para a Caixa Econômica Federal. E a gente já fez uma viagem imensa aqui, a gente já falou de razão, proporção, a gente já trabalhou com regra de 3 simples, regra de 3 composta, porcentagem, eu tenho certeza que você já consegue fazer isso tudo sozinho. E agora nós chegamos agora a juros simples. Então, o que são juros? Vamos teorizar um pouquinho aqui sobre juros. O que são juros? Olha, juros, na verdade, os juros são o preço do dinheiro. O preço do dinheiro. Em outras palavras, juros são os valores cobrados. Valores cobrados para compensar a desistência de usar aquele dinheiro naquele momento. É mais ou menos assim. Você tem um valor, digamos, 10 mil reais. E você pode gastá-lo hoje, comprar alguma coisa, fazer uma viagem com sua namorada, tal. Ou você pode se privar de gastar esse valor hoje e aplicá-lo numa poupança. Aí, o preço que você vai receber, a compensação que você vai receber por ter abrido mão de curtir esse dinheiro hoje, ele será os juros que o banco vai te pagar, ok? Então, o juro, ele remunera aquele rentista, aquela pessoa que pegou o dinheiro e colocou lá para guardar. Mas ele também é muito usado em empréstimo. Pode acontecer o contrário. Você vai até o banco, pega dinheiro emprestado e, para isso, você paga juros. Porque também o banco abriu mão de usar o dinheiro para aplicar em outra coisa, para construir novas agências, sei lá o quê. O banco abriu mão do dinheiro para emprestar para você. O banco poderia aplicar esse dinheiro em títulos do Banco Central, ele teria em outras aplicações, mas ele decidiu emprestar para você a uma taxa amigável, né? Muito bem. Isso é juro. Mas os juros, eles podem ser simples ou compostos. Juros podem ser simples ou compostos. Os juros simples, a gente vai ver aqui, ainda nesse módulo, claro, a gente vai terminar juros simples, e no próximo módulo a gente deve entrar com juros compostos. Os juros simples, eles são assim chamados porque a taxa cobrada, ela vai incidir sempre sobre o capital. Sempre sobre o capital. Mais ou menos da seguinte forma. Você me empresta R$1.000 para eu pagar 10% de juros ao mês, durante 5 meses. Ora, eu já sei que vai dar 500 de juros, porque os juros são simples. Eu sei que todo mês a gente vai calcular 10% do R$1.000 e somar mais R$1.000, mais o que restou. Então, primeiro mês, vai para 1.100, vencendo 30 dias, já estarei devendo a você 1.100. No segundo mês, vai para 1.200. Terceiro mês, 1.300. Quarto mês, 1.400. Quinto mês, 1.500. Ou seja, a juros simples, a taxa vai incidir sempre sobre o valor emprestado, o capital, né? Então, se você me emprestou R$1.000, a taxa de 10% vai incidir sempre sobre o R$1.000. Sempre. A gente diz que esse juro ele é também linear. Ele é linear. Lá em teoria da capitalização, que a gente vai ver ainda nesse curso, vou mostrar para você o que quer dizer, por que o juro é linear. Né? Ao falar de juros compostos, a gente vai teorizar um pouquinho. Aí eu vou dizer para você por que é linear esse juro. Bom, diferença conceitual entre juros simples e compostos, já falei. Interação entre capital, taxa e período. O que é isso? Os juros simples, como são simples, né? Os juros simples, eles são encontrados de forma bastante tranquila. Basta você multiplicar o capital vezes a taxa e o período. Então, você multiplica, você tem o valor do capital, o valor da taxa e o valor do período. Basta multiplicar os três. Exemplo. Neste exemplo aí de R$1.000, você me emprestando R$1.000. Você me emprestou R$1.000, R$1.000 é o capital. R$1.000 é o capital. Capital, R$1.000. Está aqui.
a taxa de 10% ao mês. 10% é a taxa. E me emprestou durante 5 meses. 5 meses. Este é o período. Bom, para eu encontrar o valor do juros simples, basta eu multiplicar esses três em sequência. 1.000 vezes 10% vezes 5 meses. É só isso. 1.000 vezes 10%, que é 10 sobre 100, vezes 5 meses. O valor aqui, que tem que dar 500, que foi o que a gente calculou aqui mentalmente, né? Mas, professor, por que o senhor já não dividiu 10 por 100 aqui e colocou 0,10? Eu não faço isso, como eu disse, para poder simplificar o cálculo. Se eu colocar aqui 0,10, eu vou ter que fazer uma multiplicação para muita gente um pouco complicada. Para quem conhece, não, basta cortar o zero aqui, mas para muita gente é complicado isso aí. O que eu faço então? Eu coloco esse 100 embaixo, porque eu posso usá-lo tanto para simplificar o 1.000 como 5, entendeu? Então, 1.000 vezes 10 sobre 100, que é 10%, vezes 5. O que eu faço então? Corto aqui, olha, tá vendo? Aí desapareço com esse 100. Aí eu fico 10 vezes 10, 100. 100 vezes 5, 500. Ok? Então, o juros simples será de R$500. Ok? Juros simples, R$500. Mas, professor, é simples assim? Sim, simples assim. Para encontrar o valor do juros, se a prova diz para você que se trata de juros simples, você simplesmente multiplica capital vezes a taxa e vezes o período. Você vai encontrar o valor do juros simples, ok? Mas, só alguns cuidados aqui. É preciso que a taxa esteja, que o período esteja na mesma grandeza que a taxa. Período ao mês, taxa também ao mês. Se a taxa, se o período estiver ao ano, por exemplo, você faz a transformação de ano para meses, ok? É algo bem tranquilo, bem boçal, né? Então, a interação entre capital, taxa e período é isto aqui que eu te mostrei. Mas eu coloquei um outro item aqui. Muita gente gosta de trabalhar com fórmula, né? E aí eu tenho aqui, ó, montagem de uma fórmula para o cálculo. Então, a gente vai abrir aqui para montar uma fórmula para o cálculo. Como seria, então, a fórmula para o cálculo? A gente viu ali que eu encontrei os juros simples multiplicando o capital 1.000, que você me emprestou, pela taxa 10%, 10 sobre 100, e multiplicado pelo período que foi 5. Ok. Bom, este 1.000, a gente vai chamar por enquanto de capital. Depois eu vou mostrar para você, ainda nesse curso, que as provas ultimamente têm chamado de valor presente, present value, PV, em inglês, tá? Aí eu vou mostrar ainda nesse curso que costumam chamar de valor presente. Mas muitas provas também chamam de capital. Então, esse capital vezes a taxa, que a gente costuma usar a letrinha I, essa taxa é sempre centesimal, tá? Você tem o izinho, você já sabe que tem que dividir por 100. Não precisa colocar sobre 100, para você não ter muita coisa para memorizar aí, já, se é que você gosta de memorizar, né? Então, vezes o período, que a gente chama de N. Muitos livros preferem chamar de T, tempo. Eu prefiro chamar de N, até porque as provas hoje em dia chamam o período de N, devido a HP 12C, que é uma calculadora financeira muito, muito famosa, e aí as provas costumam chamar de N por isso. Então, a gente vai entrar nesse ritmo aí. Para achar o juros simples, você vai simplesmente multiplicar capital vezes taxa vezes período. E, obviamente, a gente consegue, a partir daqui, encontrar outras, a fórmula de outras, a gente consegue isolar qualquer um desses aqui e encontrar outras fórmulas. Por exemplo, suponha que eu quisesse a fórmula do capital,
Quero achar o capital. Como é que eu faço? Fórmula do capital. E N, a taxa e o período não estão aqui multiplicando, eu vou passar para cá dividindo. É o mesmo que eu fazer isso aqui, olha. Capital é igual a juros simples dividido pelo produto da taxa pelo período. Capital é igual a juros simples dividido pelo produto da taxa pelo período, ok? Professor, e se eu quisesse a taxa? Se você quisesse a taxa, você poderia simplesmente fazer o seguinte: a taxa é igual juros simples dividido, taxa é igual juros simples dividido pelo capital vezes o período. Ok? Respire fundo, respire fundo. E vamos agora ver mais uma fórmula? Sim. E o N, professor? O período. Como é que eu vou encontrar a fórmula do período? O período, a juros simples, vai ser igual. Mais uma vez, você vai passar capital e taxa que estão multiplicando, dividindo juros simples. Então, o período será igual aos juros simples, é uma questãozinha de aritmética, né? Juros simples dividido por capital vezes a taxa. Ok? Mas, professor Justilândio, eu vi um livro que sempre tinha o número 100. Cadê o número 100 que não está aí? Olha, é o 100 da taxa. Você já sabe que a taxa vai ter que ser dividida por 100, ok? Você já sabe que ela tem que ser dividida por 100 assim que for colocada aí. Então, você já não tem que se preocupar com isso, tá? Repetindo, então. Juros simples é igual capital vezes a taxa vezes o período. Já o capital será igual ao juros simples dividido pelo produto da taxa pelo período. A taxa será igual ao juros simples dividido pelo produto do capital pelo período. Ok? E o período será juros simples dividido pelo produto do capital pela taxa. E aí a gente volta lá e já começa resolvendo aqui o desenvolvimento da fórmula, que era para mostrar aqui nessa tela, acabei mostrando uma tela em branco lá. É isso que a gente faz. Capital vezes taxa vezes período. Você vai ver, se você está acompanhando livros, você vai ver muitos livros, muitos autores preferem falar assim, olha, juros simples é igual a capital vezes taxa vezes tempo com T sobre 100. Ok? E aí, os alunos ficam memorizando isso aí, decorando. Juros simples igual, CIT sobre 100. CIT sobre 100. Parece engraçado isso, né? CIT sobre 100. Olha, você vai ter que decorar esse tal desse 100. Você já sabe que o 100 é a divisão da taxa por 100. A taxa é centesimal, afinal é por cento. Então, o que você faz? Você despreza eu sugiro que você despreze esse 100 aqui, e você troca o T de tempo por N, ficando como está aqui na fórmula. Capital vezes taxa vezes período, N. Tá? E não chamar de tempo. Até porque tempo e período tem uma diferençazinha conceitual que provas mais avançadas costumam cobrar. Ok? Então, a gente parte aqui para a solução de uma questãozinha. Questão exemplo 1. Qual os juros, né? Eu não coloquei aqui o plural. Quais os juros simples produzidos por um capital de R$18.000, aplicado durante 3 meses, a taxa de 6% ao mês. Então, eu tenho capital. Quanto é meu capital? 18 mil. Eu tenho o período N, que é igual a 3 meses. E tem uma taxa, a taxa aí, que é de 6% ao mês. 6% ao mês. Vamos ler de novo? Quais os juros simples produzidos por um capital de R$18.000, aplicado durante 3 meses a taxa de 6% ao mês? Essa é muito fácil, né?
Achar juros simples é muito fácil. Juros simples serão igual ao quê? Ao capital vezes a taxa vezes o período. E, obviamente, colocando a taxa dividido por 100. O que eu faço, então? Juros simples é igual capital 18 mil vezes a taxa 6%, 6 sobre 100. Como eu disse, fica melhor para simplificar. E vezes o período, que é de 3 meses. Ora, não tem que fazer transformação nenhuma, já que a taxa é mensal e o período está em meses, eu não preciso fazer nenhuma transformação, né? Então, o que eu faço? Juros simples. É igual. Dá para simplificar? Dá, claro que dá. Corto o zero aqui, olha, e posso cortar aqui também. Então, acabo ficando com 180 vezes 6 vezes 3. Então, 180 vezes 6 vezes 3. 6 vezes 3, 18. Então, 18 vezes 180. 180 vezes 18. 8 vezes nada, nada. 8 vezes 8, 64. 4 vão 6. 8 vezes 1, 8 e 6, 14. 8 vezes nada, nada. 8 vezes 8, 4 vão 6. 8 vezes 1, 8 e 6, 14. 1.440. Então, juros simples será de 1.440. Qual juros simples produzidos por um capital de 18 mil, aplicados durante 3 meses, à taxa de 6% ao mês? 1.440. Você percebe que esse juros simples, ele é linear. Por que linear? Porque esses 6% vão ser cobrados sobre esse 18 mil, sempre sobre os 18 mil. Se você achar, por exemplo, olha, vamos lá, achar aqui, 6% de 18 mil, 6 sobre 100 vezes 18 mil. Então, vamos lá, cortou os zeros, cortou aqui. Dá 6 vezes 180, 180 vezes 6, só para confirmar. 6 nada, nada, 6 vezes 48, 8 vão 4, 6 vezes 1, 6 e 4, 10. Ok? 6 vezes nada, nada, 6 vezes 8, 48, 8 vão 4, 6 vezes 1, 6 e 4, 10. 6 vezes 180. Ok, e divide 18 mil reais. 1.080. Vamos voltar aqui. 18 mil. Tem um pequeno erro aqui, vamos ver? Juros simples é igual a 18 mil vezes 6% vezes 3 meses. Juros simples é igual. Eu cortei aqui os zeros. Cortei os zeros. Ficou 180 vezes 6. Ah, sim, desculpe, pessoal. Eu não multipliquei o 1 aqui. Desculpe, tá? Sabia que tinha algo errado. 1 vezes nada, nada. Bem que eu vi, o valor estava muito elevado. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 1, 1. Então, 0, 4. 4 mais 8, 12. 2 leva 1. 1 e 1, 2 e 1, 3. 0, 4, 12, 1, 1 e 1, 2 e 1, 3. 3.240 de juros no período. No período. Agora sim, a gente volta lá. Ok. Então, 6% de 18 mil vai dar 1.080. 1.080. Ora, já que os juros são lineares, será 1.080 no primeiro mês, mais 1.080 no segundo mês, mais 1.080 no terceiro mês. Então, é a soma disso aqui. 0, 24, né? 16 mais 8, 24. 4 vão 2, 3. 3.240, justamente porque o juro é linear. Se são 6% em 3 meses a juros simples, serão 6% em cada mês. Em cada mês serão 6%.
Então, dá 3.240. Ok. A gente vai partir agora para um outro exemplo aqui. Questão, exemplo 2. A que taxa de juros simples foi aplicado um capital de R$ 12.000, sabendo que o mesmo rendeu R$ 600 durante 10 meses? Deixa eu ver aqui qual é a próxima questão, ok? Então, vamos fazer o seguinte. A gente vai concluir essa aqui na próxima aula, porque já na próxima aula a gente entra diretamente em questões. Então, na próxima aula a gente lê e já mostra a solução para você. Por que isso? Porque eu quero que dá uma quebrada aqui na aula, porque agora a gente vai sair do cálculo dos juros simples em si para calcular a taxa, por exemplo. A taxa. Então, a gente vai ver o cálculo da taxa e aí a gente pode fazer de diversas formas. Eu vou utilizar a fórmula estudada aqui para chegar ao valor. Até mais.